Alguns chamam de Armagedon, outros de Apocalipse. Em ambos os casos, as pessoas geralmente se referem ao fim do mundo. Para muitos, isso significa a destruição total do planeta. Para outros, o fim do mundo como o conhecemos. Tanto a palavra Armagedon quanto o Apocalipse aparecem na Bíblia. E por isso seria interessante examinar essa fonte para entender o que ela diz sobre o fim do mundo. Será que toda forma de vida no planeta será extinta? Haverá sobreviventes? Teólogos e estudiosos de diversas áreas analisaram as Escrituras em busca de respostas para essas perguntas. E algumas das respostas encontradas são surpreendentes. Hoje, no Assim Diz a Bíblia, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas para desvendar o que elas realmente dizem sobre o tão temido Apocalipse e o Armagedon. Prepare-se, porque essa é uma jornada que vai mexer com sua fé e sua visão do futuro. Como será o fim do mundo, segundo a Bíblia? A primeira coisa que precisamos saber é que na Bíblia, a palavra Apocalipse não é um evento, mas o título de um dos 66 livros que a compõem. Mais precisamente, o livro final, sua conclusão, o grande finale. O livro do Apocalipse contém a descrição de uma visão profética que um discípulo de Jesus, chamado João, teve enquanto estava preso na ilha de Patmos, na Grécia. Essa visão fala sobre o que acontecerá no final dos tempos. Portanto, na Bíblia, o Apocalipse é o nome de um livro, também traduzido como Revelação, que em sua maior parte descreve o fim do mundo conhecido. Já a palavra Armagedon, por sua vez, vem do hebraico e significa Monte Megido. Ela se refere a um local geográfico real no Oriente Médio, onde, segundo a Bíblia, aconteciam batalhas decisivas. É nesse lugar que, de acordo com o Apocalipse, ocorrerá a batalha final entre as forças de Deus, lideradas por Jesus Cristo, e as forças do mal, lideradas pelo Anticristo. Assim, Armagedon não significa o fim do mundo, mas sim o local onde ocorrerá a batalha final entre o bem e o mal. Ambas as palavras, por si mesmas, não significam fim do mundo. A Bíblia está repleta de profecias, revelações e descrições sobre como será o fim dos tempos. Segundo as Escrituras, antes do fim do mundo, uma série de profecias precisa se cumprir. Falaremos sobre isso em outro vídeo. Mas pode-se dizer que o princípio do fim começará com um período chamado a Grande Tribulação. Esse será um período miserável para se viver na Terra. E devemos torcer para que a Bíblia esteja errada sobre isso. Os acontecimentos durante a Grande Tribulação são tão terríveis que as Escrituras dizem que Deus terá que encurtar esses dias, porque se não o fizer, ninguém sobreviveria. No entanto, por causa dos escolhidos, esses dias serão encurtados. Isso nos revela que, aparentemente, haverá sobreviventes, embora não se saiba se serão muitos ou poucos. A Grande Tribulação começa com a chegada dos Cavaleiros do Apocalipse, o Anticristo, a guerra, a fome e a morte. Um quinto cavaleiro, chamado Hades, segue de perto, recolhendo os mortos deixados pelos outros quatro. O primeiro evento que devemos esperar é uma explosão de guerra sem precedentes. Jesus profetizou: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso não se refere às guerras comuns que sempre assolaram a humanidade, mas a um evento global de proporções terríveis, algo nunca visto, nem mesmo nas guerras mundiais. Será uma guerra total, envolvendo desde grandes potências até pequenos países, todos instigados pelo Anticristo. O Anticristo será um líder humano, que para muitos pode vir da região que antes era a Assíria, ou seja, Irã ou Síria. Para outros, o Anticristo pode se manifestar como um grande representante das tecnologias atuais, que controlam tantas pessoas em corpo e alma, ou como uma figura ideológica em tempos de intensas disputas políticas.
Essas guerras terríveis causarão uma fome global sem precedentes. E devido às condições deixadas pelas guerras e pela fome, a humanidade começará a sucumbir a pragas devastadoras, em meio a uma inflação descontrolada. Essa inflação é representada pelo terceiro cavaleiro, a fome, que carrega uma balança na mão. O ser celestial clama: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. No contexto bíblico, 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Isso significa que a inflação será tão severa que o salário de um dia só será suficiente para comprar 1 litro de trigo, ou, no máximo, 3 litros de cevada. Durante esse período, elementos comuns como azeite e vinho se tornarão verdadeiros tesouros. A humanidade que sobreviver enfrentará um exército de gafanhotos monstruosos com rostos humanos e caudas de escorpião. É difícil saber se isso é literal ou simbólico. Alguns acreditam que representa o exército do anticristo, que matará 1/3 da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. O anticristo também é chamado de Gog de Magog no Antigo Testamento. Ele é descrito como um político demagogo que chegará ao poder prometendo paz e segurança, mas levará as nações à guerra, exterminando uma grande parte da humanidade. No auge da grande tribulação, o anticristo voltará sua atenção para Israel, destruirá o terceiro templo, ainda não construído, e se proclamará Deus. Quando isso acontecer, o verdadeiro Messias para os cristãos, Jesus, retornará para a batalha final em Armagedon. Nesse ponto, acontece o que muitos acreditam ser o fim do mundo. Porém, as interpretações variam. Algumas denominações cristãs acreditam que não será o fim literal da Terra, mas do sistema político, religioso e econômico atual, que será transformado. Outras, mais fundamentalistas, acreditam que Deus destruirá o planeta com fogo, resgatando seus fiéis. Seja como for, o Apocalipse termina com uma promessa de esperança. E Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essas palavras deixam um consolo após a descrição de horrores. Para muitos, essa esperança é a principal motivação para continuar vivendo, mesmo em um mundo que às vezes parece caminhar para o seu fim. E então, o que você acha de tudo isso? Será que estamos vivendo os sinais do fim dos tempos? Será que o anticristo já está entre nós? E como você está se preparando para o que está por vir? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre as revelações bíblicas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.